paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Grata a Deus pelo privilégio por Ele me concede estar aqui juntamente com vocês para falarmos a palavra de Deus. No dia de hoje, um assunto novamente de suma importância, a palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração. Irmãos, que depende, muitas coisas da nossa vida dependem disso, né? Muitas pessoas muitas vezes passam por momentos difíceis, por coisas difíceis, mas não entendem o porquê, né? Que no livro de Mateus 7, o primeiro que diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir arroz. Olha, irmãs, isso aqui não quer dizer que a gente não pode julgar as pessoas, né? A Bíblia ela fala sobre o discernimento, a Bíblia ela manda a gente julgar, mas aqui está falando do julgamento temerário, né? Porque é o julgamento temerário. O que é algo temerário? Temerário é algo feito sem cautela, imprudente, arriscado, precipitado, agido sem pensar nas consequências, um julgamento feito de forma apressada, sem conhecer os fatos, né? Algo que eu vi, muitas vezes a gente julga uma pessoa por alguma coisa que ouviu, então o julgamento temerário. Na minha Bíblia, a Bíblia que eu estou lendo é uma Almeida, né? Só que na minha Bíblia também é Almeida corrigida, mas depende do ano em que ela foi corrigida. E ela tem um subtítulo, e nesse subtítulo tem um nome lá, o julgamento temerário. Então, pesquisando sobre o julgamento temerário, porque não é todo tipo de julgamento, mas também o significado da palavra. Irmãs, julgar, aqui, desse contexto, o julgar, a palavra julgar no original dela. A palavra julgar aqui, eu não sei pronunciar direito, né? É o grego, que diz Kirono, Kirino, não sei, mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui a descrição para vocês verem. Que quer dizer decidir no original em que foi escrito, porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego, koiné, o grego do povão. Então, quer dizer, decidir, separar, distinguir, formar opinião, condenar ou sentenciar, julgar de forma condenatória, né? Aí tem um julgamento temerário. Por quê? O temerário porque é julgado, Deus está condenando o julgamento. Não quer dizer que eu não posso julgar uma pessoa, mas eu tenho que ter certeza daquele fato. Eu não posso julgar uma pessoa sem ter certeza daquilo ali, sem saber se aquilo ali é verdade. Muitas vezes a gente julga alguém por algo que ouviu, que fulano ouviu. Na Bíblia está dizendo, né, que uma pessoa não será julgada pela palavra de uma só pessoa. Tem que ser 2 ou mais pessoas para primeiro uma pessoa ser julgada. E até no nosso Código Penal também hoje é assim. E o julgamento temerário, o que é o julgamento temerário? É o julgamento apressado, né. Eu não procuro os fatos, eu não procuro ver se é verdade aquilo ali, já vou julgando, sentenciando a pessoa, ela é culpada, ela é assim, ela é assim. Então é esse tipo de julgamento qual o Senhor ele condena, não é o julgar, o fato do julgar, é de que maneira eu estou julgando a pessoa, né. Porque devemos julgar, irmãos, se é uma palavra, alguém está falando uma palavra, eu devo julgar aquilo ali se está certo ou errado. Mas não de forma apressada, eu tenho que buscar os fatos, ver se realmente foi como aconteceu. Não tenho que ouvir só o que fulano falou, eu tenho que ter a certeza dos fatos para primeiro julgar. Para não julgar, de forma temerária. Aí, continuando, julgamento temerário é julgar ou avaliar alguém com base em suposição ou informações de segunda mão, ou ouvir dizer. Eu ouvi alguém falar isso, 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 aí já vai condena a pessoa. Aquela pessoa não presta não, que fez isso, 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 fulano me disse. É assumir como verdade algo que não está comprovado. Um juiz, irmãos, quando ele vai julgar o que é que se é feito, o certo pela lei, ele tem que o quê? Tem várias audiências, tem que ter prova dos fatos, tem que provar que eu estava naquele lugar. Por exemplo, se vai julgar uma pessoa que matou outro, ele não vai simplesmente, não foi fulano que matou, deduzir, não. Não, fulano disse que foi ciclano que falou, não, vai ter testemunhas, vai ter prova, vai ver até as vidas digitais. Tem que ter provas, não pode chegar e julgar uma pessoa de forma apressada, sem ter certeza daquilo ali, né? Sem misericórdia. Também tem um julgamento sem misericórdia, né? A Bíblia diz no livro de Mateus 5:7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então Deus ele vem condenar um julgamento temerário, o julgamento de forma apressada. Então julgar aqui está dizendo sentenciar ou julgar alguém de forma condenatória, sem ter certeza daquilo ali, daqueles fatos. Muitas vezes eu quero julgar alguém sem ter certeza. E o que eu achei, irmãs, mais difícil que muitas pessoas, por não ler e não entende, como eu já falei por diversas vezes, o mundo espiritual é feito por regras. Há regras estabelecidas por Deus, pelo Criador, princípios.
que precisam ser cumpridos, Deus disse assim: "Olha, os misericordiosos vão alcançar misericórdia". E muitas vezes eu julgo meu irmão sem misericórdia, eu condeno meu irmão sem misericórdia e quero a misericórdia de Deus, irmãos, não vai ter sobre a minha vida. Porque a palavra ela não mente, ela diz assim: "Bem-aventurados, felizes os misericordiosos". Por quê? Eles vão alcançar misericórdia. Se eles agiram de forma com misericórdia, alcançarão a misericórdia divina. E aqui nos diz: "Porque por juízo", veja, da mesma maneira que eu julgar, eu serei julgado. Então se eu julgo de forma temerária, eu vou ser julgado por Deus de forma temerária também. Então tenha cuidado, irmãos, devemos ter cuidado com a nossa maneira de julgar, o que está saindo da minha boca relacionado ao meu irmão. Será que está sendo com misericórdia? Eu tiro um fato com uma pessoa que perdeu o esposo faz um tempo, né, e ela começou a agir de forma meia, assim, rude com os filhos. E muitas pessoas podem chegar a julgar: "Ah, mas aquela pessoa é uma mau mãe, aquela menina ali não presta, olha não sei o quê". Sim, mães, mas analisando os fatos, por que aquela pessoa está agindo desse jeito? Eu não estou aqui, eh, dizendo que está certo, não está certo, mas por quê, irmãs? A dor que aquela pessoa passou muitas vezes interfere nas suas emoções e muda o comportamento da pessoa. Muitas vezes ela age daquela forma, mas não é porque ela quer agir, não é porque ela é uma pessoa daquela forma, é pelo momento que ela está passando. Então devemos entender, não posso julgar, não condenar aquela pessoa, uma pessoa ruim por conta de um momento que aquela pessoa está passando. Tenho que entender o porquê, qual a causa daquela pessoa estar agindo daquela forma. Eu me lembro que uma vez também eu participei de uma questão de briga, né, houve uma briga, houve uma confusão em que alguém disse algo com alguém e aquela pessoa agiu de forma rude. Mas eu conheço aquela pessoa, ela não é uma pessoa rude, ela é uma pessoa muito calma, uma pessoa muito tranquila e eu admirei ela ter agido daquela forma. Então, irmãs, eu lembro que nessa situação eu apaziguei essa briga. Não porque eu sou boazinha, não, porque eu leio a Bíblia, nós. E nós temos que ler, o juiz de Deus, ele é sem misericórdia para quem agir sem misericórdia, né. Então temos que ter cuidado com as nossas ações. E eu lembro que teve essa situação, e eu cheguei para a pessoa e eu falei, eu disse: "Olha, fulana agiu assim". Eu disse: "Olha, fulana agiu assim, eu não sei por que ela agiu dessa forma, não é normal dela agir assim, ela com certeza ficou alterada por alguma coisa, não sei, mas ela não é dessa forma", e comecei a falar bem daquela pessoa, mostrar como era aquela pessoa, porque eu conheço. É uma pessoa muito calma, nunca mexeu com ninguém. Já a outra pessoa, mesmo sendo mais próxima de mim, já é mais alterada, entendeu? Então eu consegui apaziguar, né, houve uma paz ali entre elas, porque irmãs, eu agi de forma certa, mas se eu tivesse colocado lenha na fogueira, então temos que ver o momento. Muitas vezes alguém age, fala alguma palavra. Quantas palavras, irmãs, a gente fala sem pensar? Eu falo quantas vezes? Não é bom você mandar um áudio, não é bom você ligar para ninguém quando você estiver alterado, porque a própria Bíblia diz: "Se ireis, mas não pequei", porque a gente se ira, a gente é ser humano. Mas isso não quer dizer que aquele momento que eu estou passando é quem eu sou. E muitas vezes é um julgamento: "Fulana é assim", mas não é, ela estava assim por conta da situação que estava enfrentando. Então não posso julgar, irmãs, por um momento. Muitas vezes eu conheço uma pessoa há tantos anos, aí aconteceu o fato, a pessoa errou. Aí eu já julgo aquela pessoa não presta, aquela pessoa e não é verdade. E os momentos bons que eu passei com aquela pessoa? Então não podemos julgar as pessoas, irmãs, pelo momento. Muitas vezes é uma situação difícil que ela está enfrentando, temos que entender, né. Eu lembro mesmo de um sobrinho meu, né, perdeu o pai, e ele ficou tão agressivo, ficou muito agressivo e batia na minha filha, batia, batia. Hoje em dia é normal, chega, eles brincam normal, não vejo mais bater, mas foi um momento, aquela criança ela não era daquele jeito. É uma criança calma, uma criança tranquila, mas a situação mexeu no emocional que fez com que aquela criança agisse daquela forma, então eu não posso julgar. É um menino ruim, é um menino rebelde, é um menino que não presta não, porque eu conheço toda a vida. Então não posso julgar alguém, o que Deus está a condenar é o juízo temerário, é você julgar de forma precipitada, sem entender, sem ver os fatos, sem observar, sem misericórdia, sem observar a vida daquela pessoa. Muitas vezes uma pessoa que é um amigo seu, que lhe ajudou tanto, mas porque errou em uma coisa, aí você não vai nem olhar o que ele já fez por você, já vai julgar aquele momento. Então é isso que Deus está condenando, e ele está dizendo assim, ó, que da mesma medida com que julgarem, você vai ser julgado também. Então que a gente possa ter cuidado, irmãs, a forma que eu estou julgando as pessoas, a maneira que eu estou julgando até em pensamentos, Deus condena. Pensar mal de alguém porque fulano falou alguma coisa, muitas vezes não é verdade, fulano está querendo te afastar de alguém, aí venha falar alguma palavra contra aquela pessoa que não é verdade. Então que eu possa apurar os fatos como um juiz, o juiz é assim, ele não chega embaixo do martelo
porque viu alguma coisa, não, ele tem que ter provas, certeza daquilo ali. E na Bíblia a Bíblia ela manda, ninguém pode ser julgado por uma testemunha só não, tem que ser 2 ou mais. Então eu não posso simplesmente ouvir uma coisa e julgar aquela pessoa pelo que eu ouvi. Eu estou dizendo às irmãs que já chegou a mim alguém, olha, mas eu estou falando assim, não é que eu seja muito santa, ou que eu acerte sempre não, porque Deus ele tem ensinar. Deus ele ensina a gente a viver, Deus ele dá sabedoria, ele dá graça a gente, ele ensina, né. E eu tenho aprendido muitas coisas que eu vou falar, mas quando vem na boca eu me lembro: "Eu vou ser julgada por isso aqui". Aí o que é que eu falo? Eu fecho a minha boca. Muitas coisas, irmãos, muitas vezes eu vou agir em uma situação e eu me lembro da palavra de Deus. Como crente eu não posso fazer assim, eu vou ser julgada por Deus disso aqui, então é melhor não fazer, aí eu deixo de fazer. Muitas coisas eu vou falar quando está na ponta da língua a palavra, mas eu reflito, se eu falar isso aqui vai haver consequências. Eu posso até falar que vai ser bom, vai ser ótimo, alguém vai aceitar, mas lá na frente vai ter julgamento de Deus, porque Deus vai julgar de acordo com o que você mediu a pessoa, com a sua situação. A Bíblia diz: "Bem-aventurados os misericordiosos, são felizes os misericordiosos". Então que eu haja com misericórdia para com o meu irmão. Isso tem afetado muito a nossa vida, irmãos, muitos julgamentos precipitados, né. Quantas pessoas difamadas por algo que alguém falou, nem tem certeza. Temos que ter cuidado com o disse-me disse, fulano disse que cicrano disse. Eu tenho que ver para julgar, não, porque muitas vezes eu estou passando notícias que não é verdade. Eu já errei muito. Muitas vezes eu cheguei a passar notícias que depois eu fiquei horrorizada, eu falei: "Isso aqui não era verdade". E eu estava passando aquela notícia, porque fulano falou, que eu acreditei em fulano, eu conheço fulano, sim, não, na fulano erra. Então que eu apure os fatos para que eu não venha mentir, porque isso também é mentira, eu estou mentindo, não é verdade aquilo ali, eu estou julgando de forma que não é certa. Então Deus ele é um Deus justo, irmãs, ele trata, olha, Deus ele não tem queridinhos quando ele quer julgar não, quando ele vai julgar não, irmãs, ele vai julgar de acordo com as tuas ações. Então eu tenho que observar as minhas ações, como estão as minhas atitudes para com o meu irmão. Como eu estou falando aqui, Cris, muitas vezes é um momento, aquela pessoa está estressada, aquela pessoa está acontecendo alguma situação difícil, mas eu não quero entender, eu ajo com aquela pessoa de acordo com o que ela está agindo naquele momento, é só um momento. As nossas emoções, elas são afetadas pelo eu não posso deixar, o certo é controlar as emoções. Mas não é todo mundo que tem o controle sobre as emoções, que consegue controlar as emoções. Então, muitas vezes, alguém fala alguma palavra, porque foi provocado, porque aconteceu alguma coisa, o momento que aquela pessoa está falando, mas aquilo não é aquela pessoa. Como eu disse para a pessoa, eu disse: "Olha", como eu falei na situação que aconteceu, do uma briga que aconteceu, e eu falei para aquela pessoa: "Não estou defendendo ela, mas eu conheço essa pessoa é muito calma. Se fosse comigo, eu ainda acreditava, mas essa pessoa é muito calma, ela nunca falou nada com ninguém. Então ela falou nesse momento, foi um momento. Alguma coisa aconteceu, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela não é assim. Então temos que julgar as pessoas, irmãs. Não podemos julgar as pessoas pelo que eu vejo de primeira mão. Aqui, irmão, no livro de Lucas 6:37 diz assim, ó: "Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, que Deus perdoará vocês. Dê aos outros, que Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las", que na outra tradução, na Almeida diz assim, que com medida recalcada e sacudida. Então tenhamos cuidado, irmãos, com os nossos julgamentos. De que forma eu estou julgando meu irmão, de que maneira eu estou julgando meu irmão. Principalmente quando é uma pessoa de Deus, que errou porque é humana, a gente erra porque a gente é humano. Quantas vezes, irmão, eu já falei palavras para alguém que eu não queria falar. Eu já contei muito aqui a minha história, sobre as minhas emoções, sobre os meus comportamentos. Mas eu agia, mas eu não queria agir daquele jeito, eu queria mudar, eu queria ser diferente, mas eu não sabia como. Então muitos julgam pela aparência. Nem que chega para te ajudar, eu vou orar por você, para você mudar. Não, e julga. Deus sabe o desejo do coração, o quanto a minha alma clamava, o quanto eu jejuei, o quanto eu busquei para Deus me ajudar a mudar, a ser diferente. E eu não sabia como nem por que eu agia daquela forma. Então, assim, irmãos, tenhamos cuidado com as nossas atitudes. Só quem conhece o coração de cada pessoa é Deus. Muitas vezes eu julgo, mas eu não conheço o coração da pessoa. Eu não sou juiz, isso cabe a Deus. Eu estou dizendo, eu preciso melhorar nisso aí. Deus tem me ensinado, e muitas vezes quando eu vou falando e lendo, eu erro porque eu sou humana, né? A gente erra porque a gente é humano, mas a gente busca acertar a cada dia. Porque muitas pessoas, irmãos, agem de uma forma, não é porque ela é ruim, não é porque. Muitas vezes eu desejo, tem pessoas não, tem pessoas que a gente vê, pelos comportamentos, né, que é egoísta.
são comportamentos egocêntricos, são comportamentos orgulhosos, arrogantes. Mas que pessoas têm que ver a humildade, irmãos. A humildade age de uma forma, mas não é que queria agir daquela forma. É um momento, é algo que precisa ser ajustado, né. Eu digo isso por mim, quantas vezes eu errei, mas sem querer errar. E eu orava: "Deus, me ajude a acertar. Deus, o que está acontecendo?" E eu buscava. E muitos julgam, irmãos, pela aparência, mas só Deus conhece o coração, só Deus conhece o meu e o teu coração. Então que tenhamos cuidado, irmãos, com os nossos julgamentos. Como eu estou tratando a outra pessoa, como eu estou julgando, muitas vezes por um momento, por uma atitude que a pessoa tomou, por uma palavra que foi falada. E o resto da vida daquela pessoa não conta? Vai julgar a pessoa só por um momento? Deus, ele é o verdadeiro juiz, mas ele julga a todos corretamente. É por isso que muitas vezes você vê uma pessoa errando, aquela pessoa fala uma palavra comida e diz que é crente, e diz que é assim. E por que Deus usa texto, irmãos? Porque Deus conhece isso aqui, ó. Muitas vezes a palavra que ela te falou te feriu, mas a intenção não foi ferir. A palavra que a pessoa falou foi sem querer, muitas vezes se arrependeu, muitas vezes buscou mudança. E você não entende, muitas vezes eu só julgo a pessoa pela aparência. Então Deus tem me ensinado, irmãs, eu estou aprendendo, estou sendo travada por Deus, a não estar julgando as pessoas. Porque eu tenho um passado e eu sei o que é ser julgada. Eu sei o que é ser julgada, as pessoas não costumam ajudar, elas querem somente julgar, querem que você mude, mas ela não busca te ajudar. Então temos cuidado, irmãs, com as nossas atitudes. Hoje eu vejo muitas pessoas, né, em que eu oro, elas nem sabem que eu oro por elas, mas eu oro: "Deus, mude a vida, Deus, mude a história, Jesus, mude o comportamento, Jesus, mostra onde está o erro". Porque você não vai chegar para qualquer pessoa, identificou, porque a gente é assim, mas quando Deus ele trata a gente, tem porque eu passei. Muitas vezes é igual o problema, mas a solução é outra. Uma história diferente, a gente teve um comportamento diferente, teve uma criação diferente, interfere muito na vida da gente. As nossas emoções, elas interferem muito no nosso comportamento. Às vezes até uma doença, ela muda o teu estado, a forma de se expressar. Você fica mais sem querer conversar. Eu conheço pessoas que se operaram e não queria ouvir ninguém, não queria atender telefonema. Não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa. Se você ligar, a hora que ligar, ela atende. Mas foi um momento que ela estava passando. Então que eu possa entender o momento do meu irmão. Não julgar somente a aparência. Não, fulano agiu assim sim, mas por que ela agiu daquela forma? Aí eu vou logo julgar, não quero mais saber, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não presta sim, mas não é assim. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Se eu tenho errado mais do que tu. Eu erro muito, irmãs. Eu erro muito. Por mais que eu tente acertar, eu erro. É uma guerra, uma briga. A minha vida e a tua vida é uma guerra, como o apóstolo Paulo falou. Quando eu quero fazer o bem, o mal eu já tenho feito. É muito difícil, mas a gente tenta acertar, a gente luta para acertar, a gente ainda erra. Mas que possamos reconhecer os nossos erros, olhar para dentro de nós, para primeiro julgar o nosso irmão, olhar para dentro de nós, como eu estou. Eu tenho condições? Será que eu estou agindo com misericórdia? Tendo misericórdia do meu irmão? Ou se eu estou agindo por um homem com egoísmo, só pensando em mim? Não, mas eu quero saber de mim, eu também estou. Não, irmãs. Mas a minha vida, a Bíblia ensina que a minha vida tem que ser vivida para o meu irmão. Não é somente o que eu penso, o que eu quero, eu tenho que ver como é que eu estou. Para que não venha afetar a vida de outras pessoas. Estamos um espelho. Então que possamos pensar, irmãs, nas nossas atitudes de julgamento para com os nossos irmãos. Pois haverá julgamento de Deus na vida daqueles que não tiveram misericórdia. O julgamento de Deus vai ser sem misericórdia. Nós cristãos que estamos nessa terra, fomos justificados. Se você é salvo em Jesus Cristo, se você aceitou o Senhor, tu foste justificado, não serás condenado. Mas se você julgar o seu irmão, você vai ser julgado por Deus, pelas tuas atitudes. Aquilo que você fez com seu irmão vai ser julgado. Muitas vezes vai vir uma pessoa e vai fazer da mesma forma, ou de forma pior do que você agiu. Então que possamos ter cuidado. Eu tenho refletido muito nesses últimos dias. Deus ele tem mostrado coisas profundas, como eu já falei, coisas que a gente muitas vezes eu tenho falado um pouco nos vídeos e às vezes meu Deus. Muitas pessoas pensam que é relativo, irmãos, que a Bíblia é somente o que eu penso e não é. O céu é estreito, o céu só entra santo. Ou você se enquadra no que Deus quer ou não chega lá. Ou não chega. Não tem arrumadinho. É da forma de Deus, ou você não chega ou eu não chego. Então que eu possa consertar, mas as minhas atitudes. Eu posso observar a minha maneira de agir. Muitos irmãos fiquem na paz de Deus e que possamos refletir no dia de hoje como eu estou julgando meu irmão. Como eu estou agindo para com meu irmão. Será que está sendo com misericórdia? Será que eu estou sendo misericordiosa?
Será que eu estou olhando lá do meu irmão, a situação que ele está enfrentando, ou é sem misericórdia, sem dó, sem piedade, só pensando em mim de forma egoísta? O cristão, irmãos, não pode de forma nenhuma ser egoísta, só pensar em si. Não, mas eu estou com um problema difícil, que quem quer saber? Deus, ele quer que eu haja pensando no meu irmão. Independente, mas não é só o que eu quero, não é só o que me satisfaz, não é só o que me faz bem, isso aí é um egoísmo. O que eu estou dizendo é pesado, o que eu estou falando é pesado, eu não queria, né, Deus ele sabe de por diversas vezes eu já procurei palavras de bênção, palavras de toma um carro, toma uma casa, mas não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer que eu fale, eu estou aqui para falar o que Ele manda eu falar, eu estou aqui para falar o que Ele me ordena a ser falado, independente se alguém ouça, se acredita ou não. Pode julgar e ver se veio de Deus a palavra ou não. Hoje pela manhã eu disse a Deus: "Me dê uma palavra para mim fazer o vídeo", e foi a palavra que saiu. Eu ainda quis falar outra palavra, eu quis falar outra coisa, mas o Senhor me chamou para falar o que Ele me ordenasse. Eu já fiz um algo com Deus, eu disse: "Olha, Senhor, o que tu colocar na minha boca eu vou falar, independente se alguém acredita ou não, independente se alguém goste ou não, independente de qualquer coisa, o que Ele me ordenar que eu obedeça, o restante é com Ele. Tem frutos, eu sei que alguém vai ouvir esse vídeo e vai haver mudança, vai haver frutos, eu verei os frutos na vida das pessoas, eu posso até não ver, mas eu tenho a minha recompensa de Deus e que eu também mude as minhas atitudes, porque Deus ele cobra de mim. Eu preciso mudar as minhas atitudes, na minha forma de julgar as pessoas, na minha forma de condenar as pessoas, irmãos, tenhamos cuidado, porque seremos julgados por Deus da mesma maneira que eu julgar o meu irmão. E a Bíblia diz que é de forma recalcada e sacudida. Olha, irmãs, às vezes o julgamento vem de forma muito maior do que o que tu fizeste. Então que tenhamos cuidado. Ultimamente eu tenho refletido muito, Deus tem me feito refletir muito nessas coisas. Eram coisas que eu não observava, mas o Senhor ele tem me feito refletir muito hoje. Então muitas pessoas sofrendo, passando por situações difíceis e não sabem muitas vezes que foi algo que fez, foi alguma coisa que falou. Então temos cuidado com a nossa boca, irmãos, vamos pensar antes de falar, não fale de forma precipitada, pense antes de falar. Eu aprendi a pensar antes de falar e estou ainda em aprendizado, ainda estou aprendendo, que muitas vezes eu tenho que colocar água na boca. Mas quando vem a palavra, com a graça de Deus, ele vai ajudando a gente. Será que essa palavra é boa? Será que essa palavra vai magoar o meu irmão, né? E entender, eu não tenho que pensar só em mim. Não, mas me magoou, sempre magoou, tudo bem. Mas ele queria fazer isso? Era a intenção fazer isso? Porque Deus, irmão, ele julgou o coração. É por isso que às vezes a gente não entende Deus. Mas Senhor, por que fulano fez isso, fez aquilo? Como eu já falei aqui, houve uma discussão entre mim, não discussão, mas uma conversa em que eu falei algo para alguém e a palavra que a pessoa falou me magoou muito. Eu fui orar ao Senhor e disse: "Deus, ouviste o que fulano falou". O Senhor ouviu, me machucou o Senhor, o que fulano falou. E na mesma hora Deus falou para mim: "A palavra branda desvia o furor". Então assim, foi a forma de eu falar que fez a pessoa agir daquela forma, não que aquela pessoa seja daquela forma, mas foi a maneira que eu falei com ela que ela se alterou em nós. Então que tenhamos cuidado com os nossos julgamentos, porque seremos julgados com a mesma medida e recalcada e sacudida. Então que tenhamos cuidado, essa palavra de Deus que o Senhor colocou dentro do meu coração, tenho certeza que vai ter fundo, né. Eu posso não ver, independente de qualquer coisa, que eu posso não ver, mas a palavra de Deus ela não volta vazia, ela não volta atrás. Eu já falei para os irmãos hoje pela manhã pedindo ao Senhor uma palavra para fazer os vídeos, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quis mudar. Eu quis ver outras coisas, porque muitas vezes eu quero palavra de bênção. Jesus me deu uma palavra de bênção, me deu mas a maioria das palavras são assim, né. Então ele é Deus que dá e ele se responsabiliza, então ele sabe para quem ele está falando. Eu preciso mudar no meu julgamento para com os meus irmãos, não julgar de forma temerária pelo que está acontecendo no momento, mas observar, ouvir, pensar antes de falar. Fiquem na paz de Deus.